que é o teste de caso de uso? Primeiramente, é preciso lembrar que o caso de uso é uma descrição de uma interação entre um ator e o sistema, e que um caso de uso deve incluir, além do seu fluxo básico, possíveis variações dele, os chamados fluxos alternativos, que representam comportamento excepcional ou ainda tratamento de erros. Podemos também chamar os fluxos de cenários. Esses cenários podem ser usados em testes de aceite com o usuário. Além disso, eles podem ser aplicados nos testes de integração, ajudando a descobrir defeitos nos componentes que podem não ter sido detectados nos testes unitários. Esse é um exemplo de caso de uso, caso você ainda não o conheça. Ele é uma descrição textual. Notar que nesse exemplo eu usei linhas numeradas na descrição para facilitar o entendimento. Às vezes você pode encontrar exemplos assim, às vezes você pode encontrar exemplos sem as linhas numeradas, ok? Agora, todo caso de uso tem um nome e tem um ator. E é sempre bom definir uma pré-condição para um caso de uso. Isso é, algo que sabemos que deve ter sido feito antes da execução desse caso de uso. Os testes de caso de uso são projetados para exercitar tanto o fluxo básico quanto os fluxos alternativos de um caso de uso. Para criar os casos de teste, primeiro é necessário identificar os cenários e as condições dos valores de entrada. No exemplo mostrado, temos os seguintes cenários ou fluxos. Então, nós temos um fluxo básico e 3 fluxos alternativos. Veja, o fluxo básico ele é composto pelos passos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O que corresponde às seguintes ações. O usuário insere seu nome de usuário, que é o passo 1. O passo 2, o usuário insere a senha. O passo 3, o usuário clica em logar. O passo 4, o sistema verifica os dados informados. O passo 5, a dashboard do usuário é mostrada. O que é dashboard, Mauro? Bom, a dashboard é uma área própria do usuário, ok? Ela vai trazer informações que só deveriam ser acessadas por esse usuário. É a área de trabalho dele, por exemplo. E o passo 6, fim do caso de uso. Então, esse aqui é o fluxo básico. Então, veja, o usuário ele queria acessar a dashboard dele. Para isso, ele precisa fornecer o nome do usuário e a senha. Ele forneceu tudo certinho e conseguiu acessar o que ele queria. Pronto, tudo certo. Agora, nós temos que levar em consideração que podem haver outros fluxos que sejam diferentes ou que sigam passos ou caminhos diferentes desse que a gente pode considerar como sendo um fluxo otimista, porque tudo deu certo. Então, vamos aqui observar o fluxo alternativo 1. Então, quando a gente observa, nós vemos o seguinte, ele é composto pelos passos 1, 1.1, 1.2 e 1.3. Quando a gente segue a descrição do caso de uso, nós vamos ver o seguinte, o passo 1 a gente já conhece, o usuário vai inserir o nome de usuário. Mas observe o seguinte, esse sistema aqui, ele tem uma segurança que impede que o usuário deixe o nome de usuário em branco. E nesse caso, nesse fluxo, o usuário deixou o nome dele em branco. Então, o usuário deixou o nome em branco. É o passo 1.1. O passo 1.2, veja, o sistema exibe a mensagem, o nome de usuário não pode ficar em branco. E o passo 1.3, volta o fluxo para o passo 1. O fluxo alternativo 2, ele vai fazer essa mesma checagem para a senha, ou seja, o campo da senha não pode ficar em branco, mas ele só vai conseguir chegar lá se o usuário tiver preenchido o nome de usuário, ok? Então, se você observar, o fluxo alternativo tem os passos 1, 2, viu que ele não passou pelo 1.1, 1.2, enfim,
Porque aquilo lá ele preencheu, ele colocou alguma coisa qualquer ali no nome de usuário. Então ele passou do passo 1 para o passo 2. Então aí, veja, os passos 2.1, 2.2 e 2.3 são análogos àqueles que nós tínhamos no fluxo alternativo 1. Então, o 2.1, né, vai verificar que o usuário deixou a senha em branco. O 2.2, o sistema exibe uma mensagem, porque é sempre importante o sistema dar um feedback para o usuário, ok? Então, quer dizer, o sistema vai falar para ele, olha, sua senha não pode ficar em branco. E aí, o passo 2.3 volta para o passo 2. Por que ele não volta para o passo 1? Ora, você só chegou no passo 2 porque ele tinha preenchido o username dele. Então você não precisa pedir isso novamente. Tá bom? Agora, o fluxo alternativo 3. O que ele faz? O fluxo alternativo 3, a pessoa vai colocar o nome de usuário, vai colocar a senha, porém, né, quando ele for verificar isso, se esses dados conferem, alguma coisa vai estar errada, ou seja, ele não vai conseguir acessar a dashboard por conta de que ou o nome do usuário ou a senha estão incorretos. Então esse fluxo, ele compreende os passos 1, o usuário fornece o nome de usuário, 2, o usuário fornece a senha, 3, o usuário clica em logar, 4, o sistema verifica os dados. E aí vem o fluxo alternativo. Os dados informados não são válidos. Então a gente não vai dar a pista para ele, seu username está errado, sua senha está errada. Não, você só fala, os dados não conferem. Que é justamente a mensagem que é feita no 4.2. Os dados informados não são válidos. Verifique seu nome de usuário e a senha. E aí acontece, você devolve o fluxo para o passo 1 de novo, ou seja, a pessoa vai entrar com o nome do usuário e a senha. Tá certo? Então, nós temos aqui 4 fluxos. Fluxo básico e mais 3 fluxos alternativos. Bem, então depois que nós identificamos esses cenários, esses fluxos, nós criamos um caso de teste para cada um deles. Para os valores de entrada, podemos criar as classes de equivalência e valores limites sempre que possível. No nosso exemplo, temos 2 valores de entrada, ou seja, a gente tem o username e a senha, e podemos considerar 3 classes para vocês. Os valores de entrada são nome do usuário e a senha, e as classes de equivalência, veja, se a gente lembrar do vídeo particionamento de equivalência, nós precisamos criar uma partição para valores válidos e uma partição para valores inválidos. Ok? Então veja, aqui nesse caso eu tenho o que eu chamei de valor cadastrado, ou seja, é o valor que eu sei que está guardado no banco de dados, é o valor válido, e tenho 2 classes para valores inválidos. Uma delas é em branco, outra delas é um valor não cadastrado, alguma coisa qualquer. Ok? Agora que nós temos essas definições, nós podemos criar os nossos casos de teste, que vão ficar assim. Então, esses aqui seriam os casos de teste projetados para aqueles 4 fluxos que a gente havia identificado. Então, para testar o fluxo principal, nós temos o caso de teste 1. É aquela linha que tem ali, CT1. Então, olha lá. O nome do usuário é o valor cadastrado e a senha é a senha, né? Valor cadastrado. É o que eu sei que tem lá no banco de dados. Então, qual é a saída esperada disso daqui? É que ele exiba a dashboard do usuário. Beleza? Então, quer dizer, a senha está certa, o nome do usuário está certo, a senha está certa, o usuário vai ser autenticado com sucesso e eu vou ser conduzido para a dashboard. Tudo bem? Agora, já para verificar o fluxo alternativo 1, aquele em que o nome do usuário ficava em branco, temos o caso de teste 2. A checagem da senha, se está em branco ou não, que era o fluxo alternativo 2, é feita pelos casos de teste 3 e 4. Então, olha só, quando você olha nos casos de teste 3 e 4, você vai ver que
Numa a gente tem o nome do usuário é o valor cadastrado, mas a senha está em branco. E na outra, no CT4, nós temos o nome do usuário é um valor não cadastrado, mas a senha está em branco também. São dois testes diferentes. Por quê? Veja que independente do valor que foi colocado no nome do usuário, ok? O resultado, a saída esperada tem que ser a mesma, ou seja, a senha não pode ficar em branco. Então eu tenho dois testes para checar essa mesma saída, para chegar nessa mesma conclusão. Perfeito? Por fim, o fluxo alternativo 4 é testado nos casos de teste 5, 6 e 7. Ou seja, o que era o fluxo alternativo 4? Era aquele em que o usuário colocava o nome de usuário e a senha, mas esses dados, o conjunto desses dados não estava correto, então ele não conseguia ser validado pelo servidor. Então se a gente observar, olha só, o caso de teste 5, então o nome do usuário é o valor cadastrado, mas a senha é outra senha. Ok? Então, o que é o resultado esperado? Os dados informados não são válidos. O caso de teste 6, o nome do usuário ele não está cadastrado e a senha, enfim, também não está cadastrada. E qual é o resultado? Os dados informados não são válidos. Por fim, o caso de teste 7, nós temos o nome do usuário não cadastrado, e a senha é uma senha que está cadastrada no banco. Mas veja, de novo, esse conjunto é um conjunto que não corresponde a um valor válido no servidor. Então, por isso, o resultado esperado é: os dados informados não são válidos. Verifique o nome do usuário e a senha. Veja que poderíamos ainda aplicar a análise do valor limite para, por exemplo, validar os nomes de campo do usuário e senha de acordo com critérios como quantidade mínima de caracteres, por exemplo. A cobertura dessa técnica pode ser medida pela porcentagem de comportamentos de caso de uso testados dividida pelo número total de comportamentos de caso de uso. No exemplo mostrado, a tabela tinha 7 casos de teste. Se tivéssemos feito 6 desses 7 testes, a nossa cobertura teria sido de 85,71%. Veja que a cobertura é uma métrica quantitativa. Ela se destina a informar quanto de software foi testado seguindo um critério, no caso, uma técnica de teste. Um valor baixo indica que ainda não foram feitos testes suficientes, mas eu devo te lembrar que uma cobertura de 100% não indica, porém, que o software está bem testado. Nesse vídeo você viu o que é a técnica de teste de caso de uso, uma técnica que verifica diferentes cenários que podem ocorrer durante o uso de um software. Além disso, viu brevemente um exemplo de como aplicá-la e como aferir a sua cobertura. Obrigado por assistir e bons estudos!